Graça e paz. Vamos colocar a igreja para falar alto. Maranata! Amém! Em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Popular Jatobá, aqui nas Casinhas, um bairro muito bom na cidade de Rolim de Moura. Queremos mandar um abraço para você que está em casa, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, na página da Rádio WF Evangelismo Digital no Facebook, também Adventistas Rondônia, Adventista do Sétimo Dia Nova Jerusalém, e já agradecendo a todas as outras comunidades, todas as outras páginas que replicam esse trabalho e aí faz o ID, a palavra de Deus nas redes sociais, Evangelismo Digital. Tudo bem, igreja? Que bom estar de volta aqui para compartilhar com vocês mais um pouco da Bíblia Sagrada. Você que está em casa também, já vai pegando a sua Bíblia, deixando aberta aí no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Dona Vilma, passa por lá assim, traz uma água para mim aqui, porque nós temos muito que conversar hoje aqui na igreja. Enquanto eu me preparo aqui, você em casa já se inscreva. Você aqui na igreja também está convidado a se inscrever no nosso canal. Deixe o joinha aí, o like, né? Faça comentário, pedido de oração. É importante para que o YouTube veja a relevância do trabalho e passe também a indicar para outras pessoas. Igreja, parece que toda vez que eu venho aqui o tema é meio pesado, né? Parece que eu escolhi essa igreja aqui para pregar temas difíceis. Esse tema que nós vamos trabalhar hoje aqui, faz dias ou meses que eu quero pregar falando ali sobre as igrejas da Ásia Menor. E toda vez eu oro durante a semana, deixo esse sermão preparado, Deus vem, me toca e termina colocando um outro sermão à frente e a gente tem levado desse outro sermão. E esta semana Deus tocou e falou, é a hora, né? É a hora de trazer. Esse sermão ele já foi pregado pela Novo Tempo em 2008, mas lá foi uma série de sermões onde era dividido cada igreja num sermonete. Então nós fizemos, ou refizemos, trazendo todas as igrejas, tá? Por isso a gente vai estar parafraseando, nós não vamos estar lendo todo o capítulo 2 e todo o capítulo 3 aqui do livro de Apocalipse, tá bom? Mas eu gostaria que vocês abrissem, vai dar para acompanhar bem de pertinho, entendendo, porque eu vou fazer bem devagar aqui os comentários sobre esse tema baseado em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Amém? Todos entenderam? Então, para você que está em casa, se não me conhece, meu nome é Vanderlei Francisco. Se me conhece, Vanderlei Francisco também. Repito, estou hoje em Rolim de Moura, Rondônia, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Jatobá 2. Aqui o pessoal fala nas Casinhas. Repito, um bairro maravilhoso, um bairro abençoado. Já quero deixar um convite para vocês, né? Em casa, nós temos cultos todo domingo às 7h30 da noite, quarta-feira, nosso culto poderoso de oração também 7h30 da noite, sábado, às 8h45 da manhã, nós já temos louvores aqui na igreja, depois nós temos a nossa escola sabatina, está maravilhosa, né? O tema, o que nós extraímos de fé no livro de Josué. Obrigado, irmã. Agora tem bastante água aqui, né? E você que acompanha no canal, toda quinta-feira a gente traz o resumo da lição, lições de fé no livro de Josué. E você que acompanha também, toda terça-feira tem estudo bíblico no Facebook, na página da Rádio WF. Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, novamente, Senhor, estamos na sua presença. Por isso, mais uma vez, pedimos perdão pelos nossos pecados e nossas falhas e lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos na sua santa casa, reunidos também com esses, meu Pai, que estão do outro lado da tela, assistindo através do vídeo. Imploramos a presença do seu Santo Espírito em nosso meio, mas principalmente em nosso coração, na nossa mente, abrindo para recepcionar a sua palavra, aceitar e colocar em prática, Senhor. A lição que nós vamos ver é uma lição que o Senhor deixou escrita para que possamos compreender todas as fases da sua igreja na história e se enxergar dentro dela. Seja conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém?
Então eu repito que para alguns talvez em algum momento tenha visto, né, parte desse sermão, não é novidade. Todos os créditos à Igreja Adventista do Sétimo Dia foi publicado no dia 15 de dezembro de 2008, com a série de sermonetes a gente traz para a reflexão da igreja, e o título é O que o Espírito diz às igrejas. Quando nós falamos sobre igrejas, nós temos que ver também de maneira particular, porque a igreja é formada por membros, a igreja é formada por pessoas. Ok? Então, quando o Espírito diz à igreja, o Espírito está dizendo a membresia da igreja. E nós vamos terminar com essa pergunta, esse sermão. O Espírito continua falando à igreja. A pergunta é, nós, como igreja, nós estamos ouvindo o que o Espírito diz à igreja? E de maneira particular, nós estamos ouvindo o que o Espírito diz a nós? Se a palavra está chegando até você que está em casa agora, nesse momento, e talvez você vai pensar assim, bom, essa mensagem eu vou compartilhar e vou enviar para outra pessoa está precisando de ouvir essa mensagem, e você está ouvindo o que o Espírito diz para você, aí do outro lado, serve também para refletir aqui na igreja. Como eu disse, o texto base é Apocalipse capítulo 2 e 3, lições espirituais das 7 igrejas do Apocalipse. Qual é o objetivo dessa lição de hoje, dessa mensagem? O objetivo, irmãos, é convidar a igreja, e nós, de maneira particular, a fazermos um exame. Nós temos que examinar a fé, a nossa fé, à luz da mensagem de Cristo às igrejas da Ásia Menor. Revelação de Jesus Cristo através de João. E o versículo-chave, o versículo para ficar gravadinho na memória, está em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repito, Apocalipse capítulo 2, verso 7, na minha versão diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quando nós falamos que o Espírito Santo fala, ele está falando que Jesus fala, que Deus fala. Amém? As 7 igrejas do Apocalipse, aqui no livro Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, tá? Você queira depois, pode fazer toda a leitura, vai ser muito bom. São profecias que demonstram, então, características do povo cristão. Então, essa mensagem, ela é para o cristão. Essa mensagem é para nós, dessa ou de qualquer outra denominação cristã. Ou seja, nós vamos falar de qualidades, nós vamos falar de defeitos, de 7 eras pelos quais passariam e está passando a igreja cristã na história. Começando com a era apostólica e culminando com a segunda vinda de Jesus Cristo. Então nós estamos dentro da história e vivendo também a expectativa da promessa, da profecia que virá, Cristo voltará para nos levar. Mas olha para mim, você que está em casa, essa mensagem serve também para saber quais das características negativas ou características positivas que eu, Vanderlei Francisco, carrego. Refletir-se as repreensões que Cristo envia para essas igrejas durante essas 7 eras, serve para mim? Ou se eu sou digno dos elogios dado a cada uma dessas igrejas? Se eu sou digno das promessas que Deus faz a cada uma delas? Veja, nós trazemos então também para o campo pessoal para refletir sobre o negativo e o positivo da mensagem de Deus enviada a todos nós. As 7 cartas à igreja da Ásia, registrada por João, ali na ilha de Patmos, revelam o coração de Jesus Cristo para com a sua igreja. Alguns poderiam falar, então, que é um desabafo de Jesus, né, para com a sua igreja. Cada igreja representa uma realidade espiritual. Não só a realidade espiritual daquela época, mas de todos os tempos. Então há elogios, sim, há repreensões, sim, há advertências e também há promessas.
Agora, como eu disse, e vou repetir novamente, hoje o Espírito Santo continua falando. A pergunta é quem de fato está ouvindo? Você que na igreja está ouvindo? Levanta a mão aí. Amém? Você aí do outro lado, você está ouvindo o que o Espírito diz? Claro, se você está aí, porque você está ouvindo. Mas você vai ouvir apenas com o ouvido ou vai ouvir com o coração? De fato estamos ouvindo? Vamos para a primeira igreja, Éfeso ali no capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Para a nossa igreja, talvez você que esteja aí do outro lado, ou seja, de outra denominação, talvez a data não bata com aquilo que você aprendeu. Mas lembra que as igrejas ali da Ásia Menor recebem essas palavras enviadas por Cristo, pelo Espírito falando a elas. E mesmo que as datas não correspondam à data que você aprendeu, leve em conta o que o Cristo enviou para Éfeso. Para nós, adventistas, começa do ano 27 e vai aproximadamente até o ano 100, ali depois de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2. Éfeso é a igreja que perdeu o primeiro amor. Veja, nós já estamos falando da primeira igreja, que começa ali com os apóstolos de Cristo e vai se multiplicando, e já aparece como título que Éfeso é a igreja que perde o primeiro amor, quando você faz a leitura de Éfeso capítulo 2, de 1 a 7. Quais são os elogios para a igreja de Éfeso? Lembre-se, na reflexão, você vai tentar ver se os elogios, as advertências e as promessas combinam com você, se você é merecedor, tá? É a reflexão que eu chamo para você em casa, você aqui na igreja, fazer, tá bom? Qual é o elogio? Deus, ele elogia as obras dessa primeira igreja. E que igreja que trabalhou e trabalhou muito, irmãos. Deus elogia o trabalho árduo da igreja do ano 27 ao ano 100, depois de Jesus. E aqui eu sei que já está passando na história, na cabeça de vocês, Atos registra ali os primeiros 30 anos, até o ano 57, ano 60, registrado ali no livro de Atos dos Apóstolos, o trabalho dessa igreja missionária. Também a perseverança. Apesar de todos os encalços, de todos os problemas, eles continuavam. Um outro elogio, eles eram intolerantes ao mal. Eles não toleravam o mal dentro da igreja. Agora, tem uma repreensão. Qual a repreensão para a igreja de Éfeso? Abandonou o primeiro amor. Isso virou hino, Eles abandonaram o primeiro amor. Agora, qual que é a exortação? A exortação é aquele puxãozinho de orelha santo que Cristo dá para a igreja. Ele fala, lembra-te, arrependa, volta às primeiras obras, apesar das novidades e do progresso do mundo. Éfeso, irmão, significa desejável. Oh, glória, Tal era a condição perante Deus da igreja do primeiro período, que era chamada de desejável. Como eu disse, o primeiro período do ano 27 até o ano 100 depois de Cristo. Nesse tempo, irmãos, a simplicidade e o fervor predominavam na igreja. A gente consegue acompanhar isso na Bíblia, Os crentes esforçavam para obedecer fielmente a palavra de Deus. Em sua vida, revelavam firme e sincero amor para com Cristo. Eram crentes zelosos de boas obras, pacientes nas tribulações, que sofriam por amor da verdade. E como sofreram aqueles crentes? Eram dotados de um espírito missionário, pois faziam o que estava ao seu alcance para levar as boas novas da salvação a todas as partes. Olha para mim, estima-se que cerca de 6 milhões de pessoas se converteram nesse período do ano 27 até o ano 100 depois de Cristo. Cerca de 6 milhões. Hoje é dia da ação missionária. Amém? Amém? Mas depois de algum tempo, irmãos, o zelo dos crentes começou a esfriar. Nós estamos falando da primeira igreja. Já na primeira igreja, depois de um tempo, o zelo dos crentes começou a esfriar. O amor a Deus e o amor ao próximo também começaram a esfriar. A carta descreve, então, a mornidão espiritual já nessa época penetrando na igreja. Por quê?
Os velhos e fiéis portas-estandartes da verdade tombavam nos seus postos e obreiros jovens o substituíam. Esses obreiros jovens, porém, cansados das mesmas velhas verdades todo dia, mesma coisa, tantas vezes repetimos a mesma coisa. Esses jovens, que estavam assumindo o lugar dos velhos portas-estandartes, introduziram novos pontos doutrinários, novos pontos mais agradáveis a muitas mentes, porém em desacordo com os princípios fundamentais do Evangelho. Está passando um filme na cabeça de vocês? Os sofismas apresentados causavam confusão e contenda, e muitos eram desviados de olhar para Jesus como autor e consumador de fé, para se ocuparem com questões de menor importância. Assim, irmãos, a piedade começou a cair entre os seguidores de Cristo. Um exemplo que está aí no capítulo é que os nicolaítas eram uma seita que se dizia cristã, mas seus costumes eram contrários aos ensinos de Cristo e dos apóstolos. Por exemplo, os nicolaítas pregavam que a poligamia ainda devia continuar. Qual é a aplicação para nós hoje? Não basta fazer tudo aparentemente certo externamente. O amor por Cristo, irmãos, precisa ser a motivação central. As regras e as doutrinas da Bíblia devem continuar para sempre, apesar das novas lideranças. Seja local, seja Assur, seja Brasil, Sul-Americana e também mundial. Vamos para a segunda igreja, Esmirna. Você está no capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 11. Esmirna, repito para você que é de outra denominação, para nós, vai do ano 100 até o ano 323 depois de Cristo. Não se apegue na data, se apegue à igreja. O que o Espírito diz para a igreja de Esmirna. E veja para você, olhe para dentro de você. Esmirna, a igreja sofredora e fiel. Esmirna, a igreja sofredora e fiel. Elogio para Esmirna. Vocês passaram por tribulações e pobreza, mas é uma igreja rica espiritualmente. Essa igreja tem fidelidade a Deus. Amém? Qual é a repreensão para Esmirna? Qual é a repreensão para Esmirna? Nenhuma repreensão. Será que eu estou falando para alguém que possa olhar no espelho e falar assim, opa, eu estou dentro do contexto de Esmirna? Será que essa igreja pode dizer, eu sou a igreja de Esmirna, não tem repreensão? Qual é a promessa de Deus para Esmirna? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Opa, continua assim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Promessa para Esmirna, promessa para todos nós. Ser fiel até quando? Até a morte. E qual é o galardão? A coroa da vida. Esmirna significa, irmãos, mirra, perfume suave, qualificação apropriada para a igreja que viveu nesse período, a igreja esmagada. Até perto do fim do período de Éfeso, eram ali os irmãos judeus, que perseguiam os cristãos. A perseguição era realmente ferrenha. Mas agora, diante do progresso do Evangelho, como eu disse, mais de 6 milhões, cerca de 6 milhões de pessoas haviam se convertido pela primeira igreja de Éfeso. As perseguições romanas suplantaram as perseguições judaicas. A autoridade imperial mandou crucificá-los, mandou queimá-los vivos, mandou lançá-los às feras nos anfiteatros. Você que está em casa consegue imaginar o sofrimento dessa igreja? Por isso a igreja é sofredora, como essa planta que tinha que ser esmagada para que o perfume saísse, a mirra. Como servos de Deus de outrora, irmãos, Hebreus capítulo 11, 36 e 38 faz uma referência, abrem aspas para o autor de Hebreus. Muitos foram torturados, e outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio,
morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, os quais o mundo não é digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Oh glória, misericórdia, né? O período de Esmirna é o período do martírio. A história diz que Justino Marte foi, junto com mais 5, né? Mas com 6 cristãos, ele foi açoitado e decapitado no ano 165 depois de Cristo. Justino Marte, com 6 outros cristãos, açoitado e decapitado por pregar o evangelho no ano 165. As catatumbas sobre as colinas fora da cidade de Roma serviram de refúgio aos inúmeros cristãos. Satanás, irmãos, não podendo destruir a Cristo, concentrou todo o peso de suas hostes sobre a igreja. Mas a implacável fúria de suas investidas era debalde. Não tinha resultado, pois quanto maior o número de trucidados pela sua fé, era maior o número de novos conversos. Amém? O sangue dos mártires era igual semente que quanto mais se derramava, mais brotava. Satanás viu que seus esforços apenas traziam resultados contraproducentes. Aí na Bíblia ele fala sobre a tribulação de 10 dias, um dia para cada ano, segundo Números 14:34, Ezequiel 4:6. A tribulação de 10 dias refere-se aos 10 anos de perseguição, varia do ano 302 ao ano 312, está na história, não só na Bíblia, sobre o governo de Diocleciano. Que perseguição tamanha, ferrenha foi aquela sobre os cristãos. E repito, quanto mais matava, mais nascia. O sangue, quanto mais derramava, era como semente, mais gente se convertia. Qual é a aplicação, irmãos? Para você que está em casa, talvez esteja passando por algum sofrimento. Para você que está na igreja, talvez está passando por algum sofrimento. É igual ao do Justino e dos seus 6 companheiros que foram torturados, decapitados? Claro que não. Qual é a aplicação? O sofrimento não é sinal de abandono. Muitas pessoas abandonam a igreja, muitas pessoas abandonam a Cristo, abandonam o cristianismo por sofrimento. A aplicação: o sofrimento não é sinal de abandono, mas pode ser prova de fidelidade. A igreja perseguida é uma igreja rica diante de Deus. Amém? Terceira igreja, Pérgamo. Para nós, adventistas, do ano 323 ao ano 538. Apocalipse capítulo 2, verso 12 até o verso 17. A igreja começa a se complicar aqui. Pérgamo é a igreja que tolerava falsa doutrina. Se você fizer a leitura de Apocalipse 2, 12 e 17, já vai perceber que Pérgamo era a igreja que tolerava a falsa doutrina. Mas tem elogio. Nesses elogios nós vamos percebendo que sempre há um remanescente fiel, né? Qual é o elogio? Manteve fé mesmo diante da perseguição. Repreensão: tolerância à doutrina de Balaão e à doutrina dos nicolaítas. Lembra que os primeiros rejeitaram os nicolaítas. O segundo começaram a passar a mão na cabeça dos nicolaítas. E aqui, Pérgamo já tolera os nicolaítas e tolera a doutrina de Balaão. Vocês conhecem a história de Balaão. Qual é o puxão de orelha, a exortação? Arrependa-te. Irmãos, para se arrepender, primeiro você tem que aceitar que é pecador, aceitar que está errado, mexe com o brilho humano. Pérgamo quer dizer elevação. É o período em que a igreja se uniu ao Estado, crescendo em números de adeptos semi-convertidos, crescendo em popularidade, crescendo em pompas e outras coisas mais. Vendo Satanás baldado todo o seu esforço para destruir a igreja pela fúria da perseguição, resolveu lançar mão de um método bem mais perigoso. Lembra? O diabo ele usa o método dragão e usa o método serpente. Agora é o método serpente entrando aqui.
E que método mais perigoso é esse? Apostasia. Ou seja, o desvio da doutrina original, doutrina constante na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, agora adulterada nesse período, e pregada dentro, e aceitada dentro da maioria dos seus membros. O Senhor, meus irmãos, acusou esta igreja de sustentar a doutrina de Balaão. Lembra de Balaão? Balaão sabia que Israel era o povo de Deus. E este conhecimento fez dele responsável. Ele foi chamado para amaldiçoar Israel. Conhecemos a história. Se bem que ele soubesse o que era certo, o que ele fez? Ele errou em não recusar imediatamente o pedido, mas pediu a Deus que lhe mostrasse o que devia fazer, se devia ou não ir com os mensageiros de Balaque. Mediante elogios e promessas de recompensa, o inimigo foi bem sucedido em entorpecer o juízo de Balaão. Ele não desejava ofender a Deus, nem por outro lado ofender os inimigos declarados de Deus. Crente mais ou menos, né? O Senhor declarou que não devia ir com eles, nem amaldiçoar o povo a quem havia abençoado. Evidentemente, Balaão ficou desapontado com a resposta de Deus e expressou ali o seu pesar. Foi lá fazer as reclamações aos servos de Balaque. O Senhor então permitiu que esta prova se repetisse. Ele poderia dizer que não estava disposto a fazer tal obra de traição, mas ao invés disso apresentou o assunto novamente ao Senhor para uma decisão. Os inimigos continuaram a assistir, e o Senhor então cumpriu o desejo do coração de Balaão, mas isso levou à perdição. Apocalipse está dizendo que o mesmo espírito prevaleceu na igreja de Pérgamo. A igreja adotou uma religião formal, uma religião que mostrava mais simpatia pelos pagãos semi-convertidos do que para com aqueles que viviam os princípios da Bíblia, que eram fiéis à doutrina verdadeira. Os líderes tratavam muito melhor os recém-convertidos, semi-convertidos pagãos, do que aqueles que eram fiéis à doutrina que estava na igreja. Mostrou mais simpatia para com as coisas vindo do mundo do que para com as coisas e as doutrinas de Deus. Como Balaão se seduziu pelo dinheiro e ensinou os moabitas a porem tropeços diante dos filhos de Israel, vocês conhecem a história, falou, olha, tropeços que vocês podem colocar diante deles são prostitutas, bebidas. Agora os dirigentes das igrejas colocaram tropeços diante do cristão. A simpatia e o apoio dos imperadores, a popularidade, a prosperidade mundana, a multiplicação de belos templos conquistaram as suas mentes e também os seus corações. A igreja viu à sua frente a oportunidade de atrair os pagãos do império. Foca em mim, você que está em casa. A igreja viu à sua frente a oportunidade de atrair os pagãos do império. Mas isso não seria fácil se fossem mantidos os princípios bíblicos. Os que vinham cruz no paganismo eram batizados e admitidos na igreja sem um novo nascimento, sem uma regeneração de vida e princípios. O que mudava era somente a profissão de fé, não o fazer do homem uma nova criatura, como Gálatas capítulo 6, verso 15. Para atrair os pagãos, os chefes da igreja adaptaram várias cerimônias e crenças pagãs ao cristianismo. E eu espero, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que não esteja acontecendo com essa igreja, nem com a sua que está em casa. Para atrair os pagãos, os chefes da igreja adaptaram várias cerimônias e crenças pagãs ao cristianismo. A igreja ficou lotada, vibrante e radiante. As palavras de Deus foi soterrada
por uma tonelada de práticas e superstições pagãs. Qual é a aplicação para nós hoje? De maneira individual e também como comunidade cristã, a verdade bíblica não pode ser misturada com ensinos errados, mesmo que seja para atrair multidões. Não pode. Pregue a palavra, somente a palavra. Foi o primeiro sermão que eu preguei. Parábola do semeador. A verdade bíblica não pode ser misturada com ensinos errados, mesmo que seja para atrair pagãos a Cristo. A fidelidade doutrinária é essencial. Amém? Quarta igreja, Tiatira, de 538 a 1517. Apocalipse 2, do verso 18 ao verso 29. Tiatira, a igreja com amor, mas que tolerava o pecado. A igreja com amor, mas que tolerava o pecado. Qual é o elogio para Tiatira, irmãos? Essa igreja tem amor, essa igreja tem fé, essa igreja tem serviço, e essa igreja tem perseverança. Amém! Agora tem uma repreensão. Essa igreja tinha tolerância a Jezabel, falsa profetisa, imoralidade. A igreja tolerava falsa profetisa da Jezabel. Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. Qual é a exortação? Puxão de orelha? Arrependa. Arrependimento. Julgamento para os não arrependidos. Julgamento para os não arrependidos. Tiatira, irmão, significa sacrifício de contrição. É o período da tenebrosa Idade Média e se estende até ao amanhecer da Reforma. Em 538, o imperador Justiniano reconhece oficialmente o bispo de Roma como a cabeça das igrejas cristãs. Quem é a cabeça das igrejas? Quem é a cabeça da igreja cristã? Jesus. Os cristãos fiéis enfrentaram um dilema. Que dilema é esse? Manter a sua fé pura, baseada na palavra de Deus, e ser perseguido pela igreja, ou anuir as inovações heréticas do papismo. Nós temos aí a grande perseguição da Idade Média. A carta compara Tiatira a Jezabel. Olha que triste. A igreja de Tiatira é acusada de tolerar atos de Jezabel, que foi uma rainha idólatra e prostituta, lá em 1 Reis, do capítulo 18 até o capítulo 21. Uma prostituta simboliza o que, irmãos? Uma igreja apóstata. O que é uma igreja apóstata? Conhecia a verdade, se desviou da verdade em benefício próprio. Para ter benefícios próprios. O que é uma prostituta? Na Bíblia, Ezequiel capítulo 16, 23, Apocalipse capítulo 17, 18. Assim, Jezabel simboliza a esposa de Cristo que se tornou meretriz pela violação dos princípios do reino de Deus. E acrescento, em benefício próprio. Aplicação, irmãos. Amor não é sinônimo de permissividade. Nós temos muitas denominações, muitas religiões que você olha e fala, olha que povo amoroso, que povo que cuida, que povo que faz isso e aquilo em benefício do outro. Não é bonito? Mas amor não é sinônimo de permissividade. Devemos confrontar o pecado com verdade e graça. Muitas vezes nós duvidamos de nós, né? Quando olhamos tanto amor em outras denominações, em outras religiões, cuidando do próximo, cuidando do outro. Mas toleram Jezabel. Toleram Jezabel. Quinta igreja, Sardo ou Sardes, de 1517 a 1833. Para alguns outros, de 1798 a 1833. Não se apegue à data, se apegue à igreja. Sardes, a igreja com fama de viva, mas espiritualmente morta. Que triste! Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, irmãos. Elogios a alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos. Amém? Esse elogio serve para você que está em casa, serve a alguns, como vai diminuindo, né?
Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Ô glória! Repreensão? Tens nome de que vives, mas estás morto. Morto. Exortação: vigia, igreja. Fortalece o que resta, esses alguns. Fortalece o que resta. Sardo significa exatamente isso, né? O que resta. A igreja desse período é formada pelas igrejas reformadas, irmãos. Nós estamos entrando no período da reforma. O Senhor abençoou suas testemunhas de forma que puderam começar a traduzir e a distribuir a palavra de Deus para muitas línguas. O evangelho começa a ser pregado a muitas nações através da Bíblia. A reforma deu ao mundo a Bíblia como a única regra de fé. Um Salvador crucificado como a única justificação do crente. E um Salvador ressuscitado como o único cabeça da igreja, irmãos. Amém? O segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 4 a verso 6, foi restaurado nas igrejas de Deus. A idolatria foi extirpada na igreja de Deus na época da reforma. Mas não tardou a vir o esfriamento espiritual. Ô, povo complicado somos nós, né? Não tardou vir o esfriamento espiritual. O zelo, a devoção e a simplicidade foram substituídas pelos formalismos e também pelo luxo. O mundanismo entrou na igreja e os professos seguidores de Cristo caíram numa condição de morte espiritual. E a Bíblia faz o alerta: tens nome que vives, está morto. É a censura que o Senhor dá à igreja reformada. Durante esse período foram mortos os últimos mártires. A Bíblia registra: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. O iluminismo que vemos nos livros trouxe a democracia em várias regiões do mundo. O iluminismo vai trazer, junto com essa democracia, o fim da Inquisição Romana, 1798. Vocês conhecem muito bem a história de Napoleão Bonaparte, né? Ele manda prender o Papa Pio e, infelizmente, o Papa Pio é morto, terminando ali essa idade, esse período da Idade Média, que começou em 538. Qual é a aplicação, irmãos? Aparência não é realidade. Olha para mim, você que está em casa, pelo amor de Deus, grave isso. Aparência não é realidade. Quantas igrejas você entra e parece realmente uma igreja viva? Não é? Você olha o trabalho que essa igreja faz, parece, olha, é um trabalho de amor, um trabalho muito bonito, a aparência não é realidade. Precisamos de um avivamento espiritual verdadeiro, não só de uma boa reputação, não só de boa aparência. E eu espero que não esteja acontecendo conosco, né? Eu vou para a sexta igreja, Filadélfia. Filadélfia, irmãos, para uns é de 1798 a 1844, para outro grupo de 1833 a 1844, e eu vou entrar num outro grupo ainda de pessoas. Por isso eu falo para você que está em casa, eu não sei qual é a sua denominação, qual é a data que a sua igreja coloca, não se apegue na data. Se apegue no que o Espírito diz à igreja. Não há um consenso sobre a data. Filadélfia, a igreja fiel e missionária. Hoje é dia do missionário. A igreja fiel e missionária, Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Talvez essa seja a igreja, talvez não, essa é a igreja mais importante. Se você perdeu tudo até aqui, você que está em casa, para e fica sentadinho aí no sofá, bonitão, aqui na igreja. Se liga aqui em Filadélfia, elogio. Por quê? Porque Filadélfia nós estamos falando já do período bem recente de nós. E talvez nós estamos vivendo Filadélfia e você não está percebendo. Fala, não, nós não estamos vivendo Filadélfia. Nós estamos vivendo Laodiceia. Atenção. Qual é o elogio a Filadélfia? Guardou a palavra, não negou o nome de Cristo. Tem alguém aqui na igreja que guarda a palavra de Cristo? Amém? Tem alguém aqui que não nega o nome de Cristo? Amém? Quem guarda a Bíblia e a palavra de Cristo, levanta a mão. Quem não nega o nome de Cristo? Elogia para você, tá vendo aí? Você em casa também elogia para você. Qual é a promessa, irmãos, para nós então, que guardamos a palavra de Cristo, não negamos o nome de Cristo? Porta aberta, oh glória, proteção, aleluia, e coroa, a coroa da vida, o galardão, amém? Qual é a repreensão para Filadélfia?
Não há repreensão. Nenhuma repreensão para a igreja do período de Filadélfia. A teoria cada vez mais aceita pelos estudiosos, irmãos, é que Filadélfia não termina em 1844, quando a gente vai se aprofundando no estudo, mas avança. Filadélfia avança até a segunda vinda de Cristo. Os que se convertem em Laodiceia viram Filadélfia. E eu acredito nessa teoria. Filadélfia significa amor fraternal, ou o retorno ao primeiro amor, amém? Lembra lá da primeira igreja, já o pedido de Deus? Retorno ao primeiro amor, amor fraternal. Era essa a condição daqueles que receberam a mensagem de Cristo por volta de 1844. Essa igreja conhece toda a história dos mileritas. Pessoas de várias denominações que saíram ao mundo, milhões, para pregar a breve volta de Jesus Cristo. Mensagem que deve ser pregada sem cessar. Até quando? Até que ele volte. Essa mensagem da brevidade da volta de Cristo, que ganha essa ênfase por volta de 1844, e que um grupo de pessoas nasce dali para pregar, deve ser pregada até quando? Até a volta de Cristo. Missionários, não desistam. Não desistam. Apocalipse 10, de 11 a 7, verso 11 e verso 7. Eu vou ler primeiro o verso 11. Atenção nessa leitura, Apocalipse 10, verso 11. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, línguas e reis. 7. Mas quando? Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Qual é o mistério de Deus, irmãos? Se você pesquisar na Bíblia, está em Mateus 24 a 14. E esse evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Apenas nos dias da sétima igreja, sétima trombeta, sexto selo, o evangelho iria a todo mundo e Jesus então voltaria. Pregar o quê? Pregar o quê? As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Irmãos, é claro que nós devemos pregar toda a Bíblia, mas dentro desse texto de Apocalipse 14 é pregar o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é a base, o Evangelho eterno, a Bíblia é a regra. E Apocalipse 14 é o último convite. Apocalipse 14 é o último alerta. E pregar até quando? Até que ele venha. A sexta igreja afirma que os fiéis de Deus serão guardados da provação que virá sobre o mundo todo. Por isso que acredita-se que essa igreja avança até a segunda vinda. Por quê? Porque quando você faz a leitura, a sexta igreja, Filadélfia, ela é guardada da provação que virá sobre todo mundo. Ser guardada da grande provação é uma característica dos que vivem na última geração, não é? Salmo 91. O dever dos filadelfianos, por volta de 1844, ele continua, é denunciar Babilônia. Muitos estão acanhados em denunciar Babilônia. E o que é Babilônia? Babilônia são as igrejas caídas. Mandar que o povo de Deus saia de Babilônia, Apocalipse 18, 4. E isso está cada vez mais difícil. Por quê? Porque as pessoas recebem a verdade como crítica, irmãos. As pessoas receberam a verdade e não conseguem fazer uma reflexão sadia. Ela se sente criticada. Ela se sente julgada. Ah, você está me julgando. E como aconteceu com alguns no passado, endurece o coração. No lugar de abrir, escancarar o coração para a entrada do Espírito, tranca, endurece o coração. E o risco iminente é que esse endurecer, rejeitar a mensagem bíblica verdadeira e pura e direta, leve essas pessoas ao pecado imperdoável. O que é o pecado imperdoável? Pecado contra o Espírito Santo, a rejeição ao Espírito Santo, e esse Espírito Santo falando por bocas humanas, trazendo essa mensagem forte, mas que é o único meio de salvação. Qual é a aplicação, irmãos?
A pregação é que fidelidade à palavra gera oportunidades. Fidelidade à palavra gera oportunidade. Filadélfia, uma igreja pequena, mas obediente. Uma igreja pequena, obediente, gera um grande impacto, porque ela cumpre a missão. Amém? Apocalipse deixa que ela cumpre a missão. E eu quero terminar então esse sermão de hoje falando de Laodiceia. Laodiceia, para alguns começa em 1844, e eu disse novamente, se você está chegando agora, não se apegue à data, se apegue ao que o Espírito diz a Laodiceia. Apocalipse 3, 14 até 22. Laodiceia, a igreja morna e orgulhosa. Morna, crente mais ou menos, né? Crentes indecisos. Nós vimos a lição que depois que o pecado entrou no mundo, não tem mais essa. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. É uma verdade que nós temos medo de falar. Porque nós olhamos para os nossos filhos, olhamos para a esposa, olha para o esposo, olha para a mãe, olha para o pai. E você tem que ser sincero e falar para ele, ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem outra regra, não tem outro meio. Nós estamos ficando acanhados, estamos com medo de pregar a verdade para aquele que nós amamos. E estamos multiplicando os mornos, os crentes mais ou menos. Repreensão. Essa igreja é morna e arrogante. Espiritualmente essa igreja é cega. Igreja de Laodiceia, morna, arrogante, espiritualmente cega. Exortação, arrependimento. Arrependa. Reconheça o seu erro. Abre a porta para Cristo. Cristo está na porta batendo. Se você abrir, ele vai entrar. Significa que essa igreja está deixando Cristo do lado de fora. As decisões estão sendo tomadas sem que Cristo participe. Promessa: ao que vencer, lhe concederei assentar-se comigo no meu trono. Amém. Laodiceia significa julgamento do povo, irmãos. De acordo com a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, o julgamento da humanidade começa no céu em 1844. Com o seu término, Jesus deixará de ser o nosso advogado e retornará nas nuvens do céu como o justo juiz do mundo. Laodiceia coincide com a proclamação do que é a marca da besta. Ou você aceita a marca de Deus, ou você aceita a marca da besta. Apocalipse capítulo 13, do verso 11 ao verso 17. O povo de Deus ouve esta mensagem, o povo de Deus se converte, não recebendo a marca de besta e se desligando de Babilônia a grande. No entanto, a profecia indica uma coisa, um problema. A profecia indica que Babilônia tem filhas. Apocalipse capítulo 17, verso 5. Essa profecia diz que Babilônia, antes a gente pregava, sai de Babilônia, para que não caia sobre vocês a ira do cálice de Deus, ou seja, as últimas pragas. E Apocalipse vem e fala, mas Babilônia tem filhas, ou seja, igrejas que se desligaram de Babilônia, mas se prostituíram. Assim como no período de Laodiceia, as igrejas reformadas também caíram em apostasia. Sabe o que é verdade, mas para benefício próprio, deixa a verdade e vive um evangelho corrompido, um evangelho que venha de acordo com as minhas necessidades. Não espiritual, mas benefício próprio. O povo de Deus deve sair rapidamente delas, no plural, para não receber as pragas de Apocalipse capítulo 18, irmãos. É o que eu quero dizer para você que está em casa. Se você conhece a palavra de Deus e percebe que aonde você frequenta o evangelho é corrompido, é distorcido, cuidado. Se você não conhece a palavra de Deus, estuda, terça-feira, 8 horas da noite, comigo, no Facebook, Vanderlei Francisco, Rádio WF e várias outras páginas. Existem duas teologias sobre Laodiceia. A primeira teologia é que ela se converte e é salva. Acho que a maioria escuta isso, né?
Laodiceia se converte, Laodiceia é salva. A segunda afirma que Laodiceia é vomitada. A mais aceita ultimamente é a segunda teoria, Laodiceia é vomitada. E os convertidos se tornam filadelfianos e são salvos na segunda vinda. Essa é a que eu acredito. Você pode acreditar de outra forma, tá? Mas eu acredito que nessa teoria que Laodiceia é vomitada e os convertidos se tornam filadelfianos e são salvos na segunda vinda. Assim, a igreja de Filadélfia, juntamente com Laodiceia, testemunham a segunda vinda. Laodiceia é destruída e Filadélfia é levada aos céus perante os olhos de todo mundo. Se você olhar para o Apocalipse, você vai ver justamente isso. Duas igrejas com dois senhores diferentes. Uma é levada ao céu e a outra é enviada para onde? Para o inferno. Aplicação, irmãos, para fechar. A mornidão espiritual é perigosa. A mornidão espiritual é perigosa. Cristo bate a porta esperando um relacionamento verdadeiro, não uma religiosidade vazia. Na segunda vinda, os cristãos verdadeiros recebem a imortalidade, os ímpios recebem pena de morte. A Bíblia não esconde de ninguém isso. A pergunta então é, para você que está aqui na igreja, cada irmão, cada irmã, crianças, jovens, para você que está em casa, eu pergunto, como você está vivendo? Diante de tudo que nós falamos aqui sobre as 7 igrejas, os 7 períodos, elogios, repreensão, sugestão, como você está vivendo? Tudo bem, fica para você. A pergunta é, qual é a sua decisão a partir de hoje? Diante desse conhecimento que o Espírito falou com você, qual é a sua decisão a partir de hoje? Se você tomar a decisão hoje, meu amigo, o seu passado todo fica para trás. Cristo é tão amoroso que dos seus pecados ele nem lembra mais. Qual o chamado de atenção mexeu com você, irmãos? Qual a repreensão mexeu com você, igreja? Outra pergunta, quais são as correções que eu preciso fazer na minha vida diante desse sermão de hoje? Quais as correções que eu preciso fazer? Agora, aqui é bom. Quais os elogios você é merecedor? Você que está em casa aí. Nós temos vários elogios aqui, né? Quais elogios você é merecedor? Uma igreja toda levantou a mão. Guarda a palavra de Cristo e não nega Jesus Cristo. Amém? Amém. As promessas feitas a cada igreja é exatamente o que Jesus deseja a cada um de nós. As promessas que Jesus fez a cada uma das igrejas é o que Ele deseja para você que está em casa. Podemos fazer a aplicação final para encerrar. Qual dessas igrejas se parece mais com a nossa igreja adventista do sétimo dia, Jatobá 2? Qual dessas igrejas parece mais a sua que está aí do outro lado? Onde nós, como igreja, precisamos nos arrepender? Onde nós, como igreja, temos permanecido fiéis? Estamos ouvindo a voz do Espírito, ainda hoje? Concluo, irmãos, dizendo que Cristo anda no meio das igrejas. Apocalipse capítulo 1, do verso 13. Cristo anda no meio das igrejas. Ele conhece tudo. As cartas revelam que Ele anda no meio das igrejas e que Ele ainda fala. E Ele fala com amor, fala com justiça, fala com esperança sobre cada um de nós. Ele tem esperança da conversão de cada um de nós. Cada mensagem termina com a mesma frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu trago para o particular. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, na hora que você assistir esse vídeo. Amém? Deus te ama, por isso você recebeu essa mensagem. Creia nisso, em nome de Jesus. Aqui na igreja nós vamos fechar cantando o hino número 202. Quero fazer uma pequena oração com você que está aqui em casa. Quero já convidar os nossos músicos. Vamos cantar o hino 202 para fechar. E eu, enquanto isso, eu oro com você que está em casa, convidando você a mais uma vez a seguir o nosso canal, deixar o seu like, fazer comentário, compartilhar. Toda quinta-feira tem
Lições de Fé no livro de Josué aqui no YouTube, também no Facebook. Toda terça-feira no Facebook, na página da Rádio WF, tem estudo bíblico. Vamos juntos para as mansões celestiais. Querido Deus, amado Pai, abençoe a todos os irmãos e essas irmãs que estão do outro lado da tela, meu Pai. Se achegue a cada mente e a cada coração. Abrace, conforte e guie em nome de Jesus. Amém. Amém?